E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Léo e nós estamos retomando as videoaulas para que facilite para vocês o estudo de história aí em casa. Bem, vamos lá. Nós vamos falar agora da Idade Média, primeira parte, que é a Idade Média Oriental, em que nós vamos trabalhar o Império Bizantino e os árabes. Vamos lá. O Império Bizantino é um prolongamento da antiguidade na Idade Média. Ele foi criado pelo Teodósio, com a sua morte, né, a divisão do Império Romano, em 395. E o Império Bizantino durou até 1453. Ele é o Império Romano do Oriente. Ele era chamado de Império Bizantino porque a sua capital, Constantinopla, foi construída em cima de uma antiga colônia grega chamada Bizâncio. As principais características do Império Bizantino. Ele recebeu forte influência oriental, nos trajes, muitas cores, por exemplo, nós podemos perceber aqui um mosaico que representa a Imperatriz Teodora, em que ela utiliza colares e brincos e grandes adornos claro, o tempo acabou desgastando, mas é um mosaico bastante colorido ainda. Apreço pelas imagens e centralização política, chamado cesaropapismo, a interferência do imperador não só nos assuntos da política, mas também da religião. Apelo pelas imagens, nós vamos ver mais tarde o movimento iconólatra, em que os bizantinos são apaixonados por imagens, e o imperador vai acabar perseguindo eles num movimento chamado iconoclasta, mas isso nós vamos ver mais adiante. Influências de Roma. Qual é a herança que o Império Bizantino tem de Roma Antiga? Algumas instituições, como o Senado, por exemplo, que é muito mais um conselho do que realmente uma instituição com grandes poderes, e o hipódromo, que vem substituir as grandes arenas de gladiadores, o Coliseu, né, que é o centro onde a população aprecia espetáculos como corridas de cavalo, dentre outros. O cesaropapismo, que nós havíamos mencionado, é a interferência do imperador sobre os assuntos religiosos, no que a gente pode perceber a palavra cesaropapismo, onde César representa o imperador e papa, né, a ideia da religião, então é o mesmo imperador que comanda os assuntos da religião. E constantes lutas contra vários povos, o Império Bizantino sobreviveu a várias investidas contra o seu território e acabou sucumbindo, né, no final diante dos turcos otomanos. Mas os bizantinos enfrentaram os partas, que eram os persas, os da antiguidade, reformulados aí, árabes, turcos seljúcidas e turcos otomanos. Aqui nós temos uma imagem muito importante que cai muito em prova, que é uma representação dos grandes imperadores que o Império Bizantino teve. Na primeira, nós percebemos o imperador Constantino, na direita, nós percebemos o imperador Constantino entregando as muralhas à cidade, a ideia de que ele foi o construtor, o criador da cidade. E aqui, no lado esquerdo, nós temos o Justiniano, que foi o maior imperador da história do Império Bizantino, e ele está presenteando a cidade com a Catedral de Santa Sofia. Ao centro nós temos a Virgem Maria e o Menino Jesus. Vamos falar então do Justiniano, que foi o principal imperador bizantino. Ele governou de 527 a 565. Ele enfrentou alguns conflitos, como o principal deles a revolta nica, que ocorreu a partir do hipódromo. Os revoltosos, boa parte da população da cidade, é uma revolta que partiu da elite, mas acabou se estendendo até os grupos mais populares. Eles reivindicavam altas taxas de impostos e alto custo de vida. O imperador tentou fugir, mas aconselhado pela sua esposa, Teodora, ele acabou exigindo que o general Belisário enfrentasse os manifestantes, o que acabou promovendo um grande massacre. Cerca de 30 mil pessoas foram mortas e a revolta foi contida com vitória do Justiniano. Ele compilou as leis romanas que vinham sendo elaboradas desde o imperador Adriano. Ele acaba aqui organizando a forma de se pensar o direito. Ele organiza as denominadas novelas, digesto ou pandectas, as institutas, e acaba dividindo tudo isso em 3 partes.
o direito civil, o jus civilis, o direito das gentes ou dos estrangeiros, o jus gentium, e a filosofia do direito, uma espécie de direito natural, é jus naturalis. E isso vai contribuir bastante para as sociedades vindouras ocidentais que vão utilizar o direito romano como base, como é o caso do Brasil, por exemplo. E ele reconquista vários territórios do antigo Império Romano do Ocidente. A partir de uma expansão do seu grande general Belisário, ele conquista o norte da Itália, ele conquista o sul da Península Ibérica e conquista a Península Itálica. Só que logo em seguida o Império Bizantino começa a sofrer com as perdas e os avanços dos seus inimigos, como nós vamos observar agora em seguida. Uma representação de Santa Sofia por dentro, a abóbada superior mostrando a grandiosidade, uma das características da arte bizantina, da arquitetura bizantina. Aqui nós percebemos que ela já recebeu as torres ao lado, né, nos 4 pontos que representa o islamismo. Essa é uma foto recente. E aqui, mais de perto, ela foi catedral cristã e depois ela acabou se tornando uma mesquita. Hoje ela é um museu. Aqui nesse mapa nós percebemos a máxima extensão do Império Bizantino, a sua parte oriental, aqui numa cor mais clara, e aqui em marrom nós temos a parte em que o Império acabou se expandindo. O centro, Constantinopla, principais cidades aqui, Roma, Atenas, Ravenna. Então aqui abaixo nós temos um mapa mais detalhado da cidade de Constantinopla, e a importância dela, porque nós temos aqui a cidade com a maior parte da sua extensão, com, a gente pode falar assim, fronteira para o mar, e a parte que ela tem continuidade em terra, ela está sendo protegida por muralhas aqui, como nós podemos perceber. A muralha de Teodósio, número 4, e a muralha de Constantino, número 5. Então nós temos aqui, né, uma cidade extremamente protegida e fortificada. Na expansão promovida pelo imperador bizantino Justiniano, com seu grande general Belisário, nós temos o início dessa expansão para o norte da África. O Belisário retoma o território que tinha sido dominado pelos vândalos no norte da África, onde já havia sido Cartago. Logo em seguida ele avança para o sul da Península Ibérica, retomando algum território que era dominado pelos visigodos, e em direção a Roma, onde toda a Península Itálica é retomada. Havia o grande sonho do imperador bizantino de reconstruir o antigo Império Romano como um todo. Porém, o Império Bizantino também sofreu, essas conquistas todas aqui do imperador bizantino não duraram muito além da sua vida. Logo em seguida, o Império Bizantino começou a perder essas regiões, e não só essas, começou a sofrer invasões no seu território original. Primeiro os lombardos empurraram os bizantinos para o sul da Península Itálica. Depois os árabes começaram sua expansão, conquistando territórios importantes como o Egito, a Palestina e uma parte da Ásia Menor. E depois o avanço árabe vai se dar para o restante do norte, para o norte da África, o restante do norte da África, até chegar, né, à Península Ibérica. Os árabes dominam a Península Ibérica por um longo período a partir do século VIII. E há também ataques dos árabes ao sul da Itália, mas os árabes ficam dominando muito o extremo sul italiano e algumas ilhas ali do Mediterrâneo. Os árabes vão chegar a dominar todo o norte da África, vão dominar o Egito, vão dominar na Ásia ali o litoral da Ásia que faz fronteira, o litoral da Ásia que chega até o Mediterrâneo, e vão dominar a Ásia Menor, quase toda a Ásia Menor. Nesse período de expansão máxima dos árabes, além de dominar várias ilhas do Mediterrâneo, o mar Mediterrâneo fica conhecido como Lago Árabe. Cisma do Oriente é um dos acontecimentos mais importantes do Império Bizantino. Após a transformação do cristianismo em religião oficial de Roma, começaram a surgir algumas lideranças religiosas, geralmente nas principais cidades do Império, em Roma, em Constantinopla, dentre outras cidades. Ou seja, não havia ainda a existência de um papa. Cada uma dessas cidades tinha o seu patriarca, que é um chefe local do cristianismo. No século V depois de Cristo,
o patriarca de Roma se autodenominou Papa, com o apoio na época de um dos últimos imperadores romanos. Porém, essa situação não convenceu os demais patriarcas, nem o restante dos cristãos, a respeitar essa autoridade do Papa. Contudo, essa autoridade foi aos poucos sendo imposta para os demais cristãos, mas o imperador bizantino jamais aceitou. O imperador bizantino e o patriarca de Constantinopla acabaram não aceitando essa imposição desse poder do patriarca de Roma. O Papa Leão III vai coroar Carlos Magno como imperador do Ocidente. O primeiro objetivo é se livrar da influência e da imposição do imperador bizantino. E, em outro caso, nós temos um sonho da Igreja Católica, que era a reconstrução, a retomada do antigo Império Romano do Ocidente. A Igreja sabia que, no final, pela importância que ela tinha na região e sobre o antigo Império Romano, que se o Império Romano do Ocidente fosse reconstruído, ela seria a grande instituição. Então esse é uma espécie de sonho da Igreja Católica de retomar o antigo Império Romano do Ocidente. Contudo, o que mais afastou o Oriente e o Ocidente foi o denominado movimento iconoclasta. Ele é um dos principais motivos para o afastamento a divisão da igreja e o afastamento entre Ocidente e Oriente. Na verdade é o seguinte, os bizantinos, por influência oriental, são adoradores de imagens. Eles não percebem a diferença entre o que a imagem representa e quem está sendo representado. Para eles a imagem é o santo. Contudo, essas imagens eram caras, principalmente as feitas em metais preciosos, pedras preciosas. Contudo, elas eram vendidas em larga escala. E os monges católicos responsáveis pela sua confecção estavam enriquecendo. E, ao mesmo tempo, mandavam parte desse dinheiro para Roma, para o Papa, para a sede da igreja, que é uma questão comum na Igreja Católica, abastecer Roma com uma parte de tudo que é arrecadado pela Igreja Católica no mundo inteiro. Então, Roma apoiava a produção dessas imagens. Contudo, o imperador bizantino, apoiado pelo patriarca de Constantinopla, eram contrários, tendo em vista que eles percebiam que esse enriquecimento dava poder demais a monges católicos ligados ao Papa dentro do território do imperador. Então, nesse momento, nós vamos ter séculos e séculos de perseguições e disputas, até que, em 1054, o Papa e o imperador e o patriarca de Constantinopla acabam se desentendendo. O Papa excomunga o imperador e o patriarca de Constantinopla, e o patriarca de Constantinopla excomunga o Papa. Em 1054 nós temos a divisão da Igreja Católica e o surgimento de duas, a Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma Ocidental, e a Igreja Católica Ortodoxa Grega, com sede em Constantinopla, que até hoje não respeita a autoridade do Papa. Nós temos aqui a representação de uma cruz com pedras preciosas e ouro. Não é exatamente uma imagem bizantina, mas é alguma das coisas feitas pelos monges que eram extremamente caras. E aqui nós temos a representação da elaboração de uma imagem, né, feita por um monge. A queda de Constantinopla está relacionada direto à decadência do Império Bizantino. O Império Bizantino sofreu essa decadência em função das perdas de territórios para os árabes, principalmente a perda da Anatólia, que ficava na Ásia Menor, uma das principais fontes de soldados para os bizantinos, das lutas contra os seljúcidas, os turcos seljúcidas, que conquistaram mais territórios ainda, e em 1204 a Quarta Cruzada, né, que parte para conquistar o Egito e depois para tomar Jerusalém, e eles na verdade alteram a sua rota, os italianos cristãos, e atacam Constantinopla, dominando a cidade por mais de 60 anos. Essa é uma situação que acabou consumindo boa parte da riqueza que ainda restava ao antes pujante e agora decadente Império Bizantino. Contudo, foi no dia 29 de maio de 1453 que os bizantinos acabaram sendo dominados, a sua capital, Constantinopla, acabou sendo dominada pelos turcos otomanos. Foram várias tentativas dos turcos, mais de 100 mil homens cercavam as muralhas de Constantinopla, e apenas
7.000 protegiam. Essa desproporção acabou sendo ampliada em função dos turcos utilizarem um dos primeiros canhões da história. Os bizantinos não conseguiram resistir e a cidade acabou caindo na mão dos turcos otomanos. Aqui nós temos algumas representações medievais. Daqui algumas medievais, outras mais contemporâneas. Essa aqui é uma representação característica medieval. Essa é uma representação mais moderna, se não me engano, século XVIII. E essa é século XIX. A representação medieval é a que está no canto inferior esquerdo. No canto superior esquerdo, uma representação do século XVIII. E no canto inferior direito, uma representação do século XIX. Árabes. Características principais. Antes de Maomé, os árabes eram politeístas e se concentravam seus cultos na Caaba. Na verdade, os árabes viviam numa região que era pouco habitada principalmente no litoral, e na verdade com cidades fortes e importantes economicamente, mas o centro da Península Arábica era praticamente habitado por beduínos nômades. Era uma região desértica de difícil acesso e que era habitada principalmente pelos beduínos nômades. Essas cidades litorâneas baseavam principalmente suas atividades econômicas em atividades comerciais, principalmente nômades. Caravanas comerciais partiam de uma cidade para outra em busca de novos produtos e de novos negócios. Só que a principal dessas cidades era Meca. E nessa cidade ficava a Caaba, que é uma espécie de pedra que não se sabe ao certo, né, que se é um meteoro ou se é uma pedra única da região. E nela são realizados os principais cultos, né, e a ideia de purificação por parte dos crentes. A Caaba ainda é hoje cultuada pelos árabes, né, o centro da religião dos muçulmanos, mas ela já era cultuada pela região anterior e era nela que ficavam as representações e as imagens da maior parte dos deuses que os árabes acreditavam antes da reforma religiosa de Maomé. O Maomé então começou a profetizar, ele desenvolveu um culto monoteísta consagrado ao deus Alá, um único deus, e ele como sendo o último profeta. A partir daí surge uma nova religião criada pelo Maomé chamada Islamismo, que significa submissão. E isso acabou chocando e se tornando um problema para os crentes na religião anterior, e não só para os crentes na religião anterior, naqueles que antes enriqueciam muito com a peregrinação das pessoas que acreditavam na religião anterior para a cidade de Meca, que é uma espécie de centro econômico e religioso da região. Nós temos aqui a representação da Península Arábica, né? O centro dela era uma região desértica, então as cidades ficavam realmente no litoral. Em função da sua pregação, Maomé acabou sendo expulso da cidade de Meca e foi obrigado a fugir para a cidade de Medina, ainda no território da Arábia. Posteriormente, já fortalecido, ele acaba retornando para Meca e a partir daí conquistando toda a Península Arábica. Depois da morte do Maomé, nós temos a expansão dos árabes, que vão se expandir para a Ásia, para o norte da África, para a Península Ibérica e para o extremo oriente. Eles vão chegar inclusive à Indonésia. Hoje é o maior país muçulmano do mundo, é a Indonésia. O norte da Índia é muçulmano também. Ele, o atual Paquistão era antigo, o norte da Índia inglesa é muçulmano. O que foi a Hégira? Após a expulsão do Maomé da cidade de Meca pelos comerciantes, líderes da cidade, que acreditavam que o Maomé acabaria expulsando seus clientes e fiéis, né? Os Maomé e seus seguidores partem de Meca em direção à cidade de Yatreb, que depois, em função de receber o Maomé, vai ficar conhecida como Medina, que significa cidade do profeta. Esse episódio aconteceu no ano de 622, e para os muçulmanos ele é considerado como o ano 1,
Dá para comparar a Hégira para os muçulmanos como o nascimento de Cristo para os cristãos. A partir de Medina, Maomé começou a sua expansão, dominando Meca e toda a Península Arábica, como nós já havíamos falado, e acaba unificando o povo árabe na época muçulmana. Conquistas. Entre os séculos 7 e 8, os árabes se expandiram para diversas regiões, dentre elas o Egito, a Mesopotâmia, a Pérsia, a Índia e todo o norte da África, Península Ibérica e Península Itálica, além de territórios do Império Bizantino como Palestina, Líbano, dentre outros. Seu avanço na Europa foi contido apenas por Carlos Martel, grande líder dos francos, em 1732 na Batalha de Poitiers. Só vou mostrar aqui para vocês. A Batalha de Poitiers aconteceu na fronteira entre a Espanha e a França atual. Divisão dos árabes. Após a morte de Maomé, os árabes acabaram se dividindo em dois grupos. Os xiitas, mais radicais, aceitam se submeter apenas a um líder se esse líder for descendente direto ou de algum familiar do profeta Maomé. Eles seguem exclusivamente o Alcorão, o livro sagrado para os muçulmanos. Os sunitas, mais liberais, acreditam que o líder deve ser um islamita convicto e comprometido com os ensinamentos da religião, mas não necessariamente um descendente de Maomé. Além do Alcorão, seguem também os Sunna, daí o termo sunitas, né? Uma espécie de biografia do profeta, um livro de condutas. Então a grande diferença entre os xiitas e os sunitas está na liderança. Para os xiitas, apenas o líder só pode ser líder deles se ele for um descendente de Maomé ou de algum familiar seu. Os sunitas já não têm essa questão. Então nós não podemos confundir essa questão dos xiitas serem mais radicais com a comparação que se faz aos grupos terroristas de hoje em dia. Aqueles grupos que são considerados terroristas, que fazem atentados contra a vida de civis e tudo mais, e aqui não estamos questionando os méritos, estamos só falando dos fatos, eles são tanto xiitas quanto sunitas. Por exemplo, um grupo que é considerado terrorista por Israel, que é o Hamas, é um grupo sunita, que é apoiado pelos xiitas do Irã. Então, a grande questão aqui, né, não é o mais radical é o mais violento, não. Aqui o mais radical ele é um grupo que tem mais critérios para que o seu líder seja escolhido. E na segunda metade do século VIII, o Império Árabe começou a se fragmentar, se dividindo em califados e emirados. O Império não se manteve unificado. Nós tivemos várias regiões, como o Egito, a Tunísia, a Península Ibérica, que tiveram seus califados e seus emirados independentes uns dos outros. Características da religião. Para os muçulmanos, são questões aqui obrigatórias. Cultuar apenas Alá como Deus e Maomé como profeta. Rezar 5 vezes por dia com a cabeça voltada para a Meca. Praticar a caridade. Jejuar no mês do Ramadã. Peregrinar para a Meca pelo menos uma vez na vida. É o seguinte, nós falamos que os árabes consideram seu ano 1, o nosso, cristão ocidental, 622, né? A data que a gente usa hoje, o nosso calendário, o calendário do mundo ocidental. Só que não permanece esses 622 anos de diferença entre um calendário e outro, porque o calendário dos árabes é um calendário lunar. Todo ano o calendário árabe tem alguns dias a menos do que o calendário cristão ocidental. Então, essa diferença de 622 anos já foi reduzida. Tá? Os muçulmanos têm hoje uma diferença em torno de 500 anos, pouco mais do calendário cristão ocidental, porque a cada ano alguns dias são reduzidos dessa diferença. Por isso é difícil determinar qual é exatamente o mês que ocorre o Ramadã, porque ele tem uma contagem diferente nos árabes e ele acaba sendo diferente no calendário cristão, não só por essa diferença, mas também por essa diferença. O Islã, que nasceu na Península Arábica, hoje se expandiu de forma impressionante pelo mundo, tanto é que apenas 15% dos muçulmanos são árabes.
há duas correntes principais do islamismo, os sunitas, que têm 1 bilhão de seguidores, e os xiitas, com 120 milhões. Os sunitas são a esmagadora maioria no mundo árabe, e os principais países xiitas são o Irã e o Iraque. A Indonésia, como já falamos, é o maior país islâmico, com quase 17% de todos os muçulmanos do mundo. Aqui nós temos a representação da Kaaba, né, ó, essa pedra enorme. Aqui nós temos ela maior e centenas, milhares de pessoas no seu entorno. Aqui nós temos uma cena de manifestação. Acaba essa construção aqui em preto, com milhares de pessoas ao seu redor. Abaixo nós temos uma representação, né, de conflitos atuais, onde a bandeira dos Estados Unidos é queimada. E em cima nós temos um muçulmano levantando ali o Alcorão. Tá ok, gente? Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula e aguardo vocês na próxima. Não esqueçam de se inscrever no meu canal.